Bom, hoje a gente vai falar sobre a regra da cadeia nas derivadas. Essa é uma das regras mais importantes e que vocês vão usar para o resto da vida calculística de vocês, tá? Então não é só no cálculo 1, é em todas essas disciplinas que envolvem derivada, integral e coisas do gênero, tá certo? Então a regra da cadeia, ela é a regra para derivar uma função composta. Quando a gente estudou funções, a gente deu bastante ênfase em função composta, né? Função f composta em g de x, ou f de g de x, ou g de f de x, né? Então são funções compostas. Aí, quando a gente tem, por exemplo, aqui, uma função y, que é igual a 3x mais 1 elevado ao cubo. Para eu derivar essa função da forma comum, sem utilizar a regra da cadeia, a gente faz assim. A gente abre esse ao cubo aqui, então a gente fatora aqui, vamos ver, y pode ser igual a 3x mais 1 ao quadrado vezes 3x mais 1, tá? Porque aqui é como se tivesse o expoente 1. Então, se eu somar 2 mais 1, vai me dar o 3x mais 1 elevado na terceira, certo? E aí, o próximo passo disso aqui é justamente fazer essa multiplicação. Então, eu vou multiplicar. Primeiro, eu vou resolver esse quadrado aqui, né? Quadrado perfeito. E depois eu vou multiplicar por esse aqui. Então, vai ficar assim. 3x mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, ou seja, nesse caso aqui, 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai me dar 6x, né? Mais o quadrado do segundo, que vai me dar 1, certo? Isso tudo aqui é apenas esse primeiro membro, ok? E agora eu preciso multiplicar por esse aqui, que é o 3x mais 1. Tranquilo até aqui? Então, continuando aqui, eu vou multiplicar, né, fazer a distributiva. Então, o 3x, ele vai multiplicar o 1, vai multiplicar o 6x e vai multiplicar o 9x ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Começar aqui pelo 9x ao quadrado. Então, 3x vezes 9x ao quadrado. Eu vou ter 3 vezes 9, 27. X vezes x ao quadrado, x na terceira, tá? Mais 3x vezes 6x, eu vou ter 3 vezes 6, 18, x vezes x, x ao quadrado. E o 3x vezes o 1, mais 3x, ok? E agora eu preciso multiplicar o 1, né, por todos os outros membros, aqui. Como é por 1, a gente vai apenas repetir esses membros. Então, aqui eu repito 9x ao quadrado mais 6x mais 1. Tá? Então, a gente fez aqui a distributiva. E aí, agora a gente vai arrumar um pouquinho essa função aqui para ficar mais bonitinha. Tá? O que a gente pode simplificar aqui? Na terceira, só tenho 27x na 3. Então, eu deixo aqui 27x na 3. Ao quadrado, eu tenho 18x ao quadrado e o 9x ao quadrado. Então, eu somo os dois, que vai me dar 27x ao quadrado. E depois, na 1, né? Então, eu vou somar aqui o 3x com o 6x, que vai me dar 9x, e aí sobra o 1, mais 1. Ok? O que eu posso ainda aqui fazer? Essa aqui é só a função, certo? Eu só desmembrei ela, fiz essa multiplicação aqui e eu tenho essa função. Agora eu vou fazer a derivada dessa função, y'. Então, essa derivada aqui a gente vai usar a regra da potência, né? E a soma de funções. Então, eu vou derivar esse, vou somar com a derivada desse, vou somar com a derivada desse e com a derivada desse. Tá? Então, vamos lá. Derivada de 27x na terceira. Eu pego o índice 3, esse expoente, aliás, multiplico pelo 27. Então, eu vou ter 3 vezes 27, que é 81, multiplicando o x, e diminuo 1 desse expoente. Então, vai ficar 81x ao quadrado. Mesma coisa aqui no 27x ao quadrado.
Passo 2 aqui multiplicando, eu vou ter 54x, porque 2 menos 1 é 1, certo? E aqui a derivada de 9x. É como se eu tivesse o expoente 1 aqui, vou passar esse 1 multiplicando 9, então 9 vezes, e aqui eu diminuo 1 do expoente, 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, então aqui fica 9 vezes 1. E essa última aqui, que é uma constante, esse 1, derivada de constante, é sempre 0, tá? Então aqui eu tenho a derivada daquela função lá de cima, ó. 81x ao quadrado mais 54x mais 9. Tranquilo? Agora, se a gente usar a regra da cadeia, vai simplificar um pouco, certo? Então, aqui eu fiz a derivada dessa função aqui, 3x mais 1 ao cubo, pela regra comum, certo? Agora, a gente vai fazer pela regra da cadeia. Regra da cadeia. Tá? Então, eu vou ter a minha função inicial, que é 3x mais 1, elevado a 3, né, na potência 3. E aí, eu vou usar a regra da cadeia. O que é? Na regra da cadeia, a gente vai considerar que o que tem dentro do parêntese é uma outra função, que a gente vai chamar de u, tá? Então, eu vou ter duas funções. E aí entra a questão da função composta que eu falei antes, certo? Então, a gente tem que o y aqui é u elevado na 3, porque eu vou considerar que 3x mais 1, ou seja, o que está dentro do parêntese, é a função u. Então, essa minha y vai ser igual a u elevado a 3. E vou colocar aqui a minha outra função, que é a u, que é equivalente a 3x mais 1. Tá? Então, eu tenho duas funções, uma composta na outra. Eu tenho a função y, que é igual a u elevado a 3, né? E tem a função u, que é o que está dentro do parênteses, 3x mais 1. Tranquilo? E a regra da cadeia, ela nos dá uma fórmula, né? Que diz que a derivada de y em função de x, ou seja, a derivada dessa função aqui, ela é igual à derivada de y em função de u, vezes a derivada de u em função de x, tá? Essa aqui é a lei básica que a gente vai aplicar em todas as funções para calcular pela regra da cadeia. Essa aqui é a regra da cadeia, tranquilo? Então, vamos fazer o que ele está pedindo. Então, o que é para eu calcular a derivada dessa função y, né? dy dx? Eu preciso a derivada da função y em relação a u e preciso a derivada da função u em relação a x. Tá? Então, eu tenho que calcular duas derivadas para poder substituir aqui na fórmula. Então, primeiro a gente faz a derivada de y em função de u, tá? U na terceira. Aliás, a função é u na terceira, tá? Qual vai ser a derivada dessa função y em relação a u? Eu vou derivar isso aqui. Então, eu vou usar a regra da cadeia, a regra da potência, que fala que para derivar isso aqui eu preciso passar esse expoente multiplicando aqui, né? E diminuir o 1 do expoente. Então, eu vou ter 3u ao quadrado. Essa aqui é a derivada da y em relação a u, tá? É o que eu vou colocar aqui, ok? E agora eu faço aqui no cantinho também a derivada de u em função de x, que é essa aqui, tá? Então, du dx vai ser igual, eu vou derivar isso aqui, derivada de 3x é como se eu tivesse 1 aqui, né? Esse 1 vai passar multiplicando 3 e eu vou diminuir 1 desse expoente, que vai me dar 0 e x na 0 é 1. Então, a derivada de 3x é 3. E a derivada de 1 é 0. Então, aqui eu tenho a derivada de y em função de u, que eu vou colocar aqui. E aqui eu tenho a derivada de u em função de x, que eu vou substituir aqui.
Vamos lá, então, para a gente ter a derivada da função inicial. dy sobre dx vai ser igual a dy sobre du, que é essa aqui. Então, 3u ao quadrado vezes du sobre dx, que é essa aqui, que deu 3. Tá? Então, aqui eu vou ter que dy sobre dx, ela é igual a 9u ao quadrado. 3 vezes 3, né? 9u ao quadrado, tá? E aí, agora eu vou fazer a substituição. Quanto que vale o u? O u vale isso aqui, ó. O u é o que está dentro do parêntese, tá? Então, eu vou fazer essa substituição aqui para finalizar. dy dx vai ser igual a 9 vezes o u ao quadrado. E o u é 3x mais 1, né? Então, 3x mais 1. Esse u é ao quadrado, ó, quadrado, tá? E agora eu resolvo isso aqui, faço a distributiva aqui, 9 vezes isso, 9 vezes isso. E eu vou ter que a derivada da função y em função de x, em relação a x, é igual a 81 mais 54 mais 9. Lembrando, né, que 3x mais 1, ele está ao quadrado. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso desmembrar ele, como a gente fez aqui, ó. Então, 3x mais 1 ao quadrado é 9x ao quadrado mais xy mais 1. Então, fazendo isso e multiplicando por 9, vai me dar essa... 81x ao quadrado, desculpa, 54x, deixa eu ajeitar aqui, 54x mais 9. Essa aqui é a derivada dessa função inicial aqui, ó, y igual a 3x mais 1 ao cubo, tá? Eu posso fazer de duas formas. Dessa primeira maneira aqui, né, calculando aqui o quadrado perfeito, multiplicando pelo outro membro, né, fazendo toda a distributiva, dá um pouco mais de trabalho. E a regra da cadeia, ela vem para simplificar esse trabalho. Esse primeiro contato com a regra da cadeia pode parecer que é mais difícil aplicar a regra da cadeia do que fazer pelo método tradicional, mas não é, esse é só o primeiro exemplo. Então, quando a gente já pegar a prática de usar essa fórmula aqui, identificar a função u dentro da função y, né, e seguir a regrinha, já fica mais automático, com menos cálculo, mais simplificado, tá bom?